Entrevista Central. Nossa entrevista central hoje conversa com o cientista político Juliano Medeiros. Ele é presidente do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Como os futuros prefeitos e vereadores de partidos de esquerda, como o PSOL, devem atuar na defesa de pautas progressistas, tendo em conta um governo central como o governo Bolsonaro, que é de extrema direita? Olha, o momento que nós vivemos é gravíssimo no Brasil. São mais de 150 mil vítimas fatais do novo coronavírus, mais de 5 milhões de brasileiros e brasileiras contagiados por esse vírus, a economia em frangalhos. A situação do país é muito grave. E eu espero, claro, que os prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadores da oposição possam vocalizar um programa de reconstrução nacional. O que nós vamos precisar agora é de muito investimento público para fazer os serviços funcionarem adequadamente, para garantir uma rede de proteção social para quem está mais vulnerável, já que nós não vamos poder, no curto prazo, fazer aquelas reformas estruturais, que são aquelas que o Brasil precisa, que pelo menos a gente possa ter, no âmbito das gestões municipais, prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadores com a sensibilidade necessária para proteger quem mais precisa e fazer dessas administrações verdadeiras trincheiras em defesa da democracia, dos direitos sociais e da proteção de quem mais precisa, para garantir a volta do emprego, a volta da renda, o funcionamento adequado dos serviços públicos. Esse é o compromisso de quem quer fazer das cidades trincheiras de resistência democrática e mostrar para o Brasil que é melhor ter governos de esquerda, governos progressistas, do que o pesadelo que nós temos vivido com a extrema-direita no poder. O presidente Bolsonaro tem recuperado momentaneamente um pouco de popularidade, segundo pesquisas de opinião, e segundo especialistas também por conta do auxílio emergencial. Qual a avaliação que o senhor faz dessa recuperação do governo Bolsonaro e qual a postura dos partidos de esquerda diante disso? Esses índices de popularidade eles são flutuantes, né? Nesse momento, Bolsonaro goza de dois fatores que são importantes. Primeiro, o acordo que ele fez com a centro-direita corrupta, o velho centrão, liderado pelo Partido Progressista, pelo MDB, pelo Partido Republicano e outros partidos da velha política brasileira, que lhe dão sustentação no Congresso Nacional e interditam a possibilidade de um impeachment, que nós defendemos, assim como outros partidos de oposição. E o outro fenômeno do qual o Bolsonaro se beneficia é exatamente esse do auxílio emergencial, que foi aprovado pela oposição, numa agenda muito forte dos partidos de oposição no Congresso Nacional. Bolsonaro inicialmente era contra qualquer auxílio, depois se falou em R$200, acabou sendo aprovado de 600 até R$1.200, dependendo da situação, uma conquista que é da oposição. E claro, o governo agora vai manter o auxílio até dezembro, para não ter um impacto nas eleições municipais desse ano, mas na sequência, ao retirar o auxílio emergencial, certamente isso vai fazer os índices de popularidade do governo caírem. E, presidente, como fica a campanha fora Bolsonaro? Preciso fortalecê-la, como é diante desse cenário? Nesse momento, agora, claro, com o tema das eleições ganhando uma centralidade na agenda dos partidos políticos, muita gente está fazendo a própria campanha do Fora Bolsonaro através dos seus candidatos e candidatas em todo o país, né? Os partidos de oposição estão com seus prefeitos, seus candidatos a prefeito, seus candidatos a vereador, agitando também essa bandeira, que é muito importante, né? É claro, como eu disse, que o Bolsonaro conseguiu certa estabilidade no Congresso Nacional, não há para o curtíssimo prazo a possibilidade de um impeachment, apesar das atitudes criminosas do governo. A gente segue fortalecendo a campanha Fora Bolsonaro, passando as eleições, nosso centro, a nossa agenda volta a ser, sem dúvida nenhuma, a interdição desse governo, que é o governo da morte, que é o governo da fome, que é o governo dos ataques aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Presidente, o senhor falou tanto de reformas estruturais quanto de emergenciais. Eu gostaria de lhe lembrar que o FMI e a OCDE, instituições do capitalismo internacional, têm advogado investimentos públicos maciços em programas sociais. Como instituições como essa, do capitalismo, fazem uma defesa de investimento público e esse governo Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, continuam falando de austeridade e de cortar gastos? Qual a avaliação que o senhor faz disso? Essa reunião a qual você se refere, que aconteceu alguns dias atrás, entre esses organismos multilaterais, que são, na prática, os organismos que regulam o funcionamento do sistema do capital em nível global, decretou o fim do neoliberalismo.
ao dizer que Estado mínimo, sem condições de financiar o investimento público, sem condições de intervir fortemente na economia, de que esse modelo de Estado mínimo ele não funciona para enfrentar uma crise dessas dimensões, esses organismos decretaram o fim do neoliberalismo. Aliás, nós já temos dito há muito tempo que o neoliberalismo é incapaz de enfrentar a crise estrutural que se iniciou em 2008, no sistema do capital em nível internacional, e que redundou na perda de competitividade dos mercados emergentes, no fim do ciclo das commodities, que gerou milhões de novos desempregados e desempregadas em todo o mundo. Portanto, esse neoliberalismo de boteco que nós temos no Brasil, liderada pelo Paulo Guedes e meia dúzia de sujeitos que se acham discípulos da escola de Chicago, mostram as limitações da elite brasileira, a falta de conhecimento, a falta de propriedade em relação aos temas econômicos, e mostra que essa elite ela está tão comprometida com a agenda da extrema-direita de ataques aos direitos dos mais pobres, dos mais vulneráveis, que sequer compreende que isso pode levar o próprio capitalismo à falência.